2 Coríntios 1:20 diz o seguinte: porque quantas são as promessas de Deus, Says this, for all the promises of God, tantas tem nele o sim. in him are yes. Você vê que lá tem um ponto e vírgula. You see, there's a comma there. Então, quantas são as promessas de Deus, For all the promises of God, tantas tem nele o in sim. him are yes. Então, o que a palavra de Deus está falando aqui So what the word of God is saying é here que todas as promessas do Senhor, is that for all the promises of the todas Lord, as promessas do all Senhor, of the promises of Quantas? the Lord, how many? fala Say todas, all. todas as promessas de Deus, All of the promises of God. tem em Cristo, In him, in em Christ, Cristo tem o sim. are yes. O sim. Yes. Não importa o que o Senhor prometeu na sua palavra, não importa. It doesn't matter what's been promised from the Lord in his Se word. foi prometida para Abraão, If the promise was made to ou se foi Abraham prometida para Moisés, or for Moses, se foi prometida para qualquer pessoa do Velho Testamento, for whoever in the Old a Testament, palavra do Senhor diz: the word of God says, todas as promessas dele all of the promises of God em Cristo tem o sim. in Christ are yes. Em Cristo tem o sim. In Christ are yes. Amém? Agora, Now, porquanto também por ele é o amém, and in him, amen, para a glória de Deus por nosso intermédio. to the glory of God through us. O sim The yes já está em Cristo, is in Christ já está already. liberado. It's been released already. Para quantas promessas? For how many promises? Só um minutinho, vou perguntar ao pessoal de cá primeiro, tá? I'm gonna ask them first, okay? Para quantas For how promessas? many promises? Quantas? How many? Todas as promessas. All of his promises Tem em Cristo have in Christ o sim. the yes. Ele é o cumprimento de todas as He promessas de is the Deus. fulfillment of every single promise of God. De Gênesis From Genesis até a sua vinda. through his coming. Olha só, presta atenção. Quando Adão e Eva pecaram, When Adam and Eve sinned, Deus não amaldiçoou o homem. God did not curse O man. homem nunca foi amaldiçoado. He was never cursed. A serpente foi amaldiçoada The serpent got cursed, e a terra foi amaldiçoada. and the land was cursed, O homem não foi amaldiçoado. not man. Em nenhum momento o homem foi amaldiçoado lá em Gênesis. In no moment, A terra que man nós got vivemos cursed. passou a ser amaldiçoada. The earth became cursed. Ah, pastor, mas lá fala que do suor é que ele iria comer agora. Oh, pastor, but now you read there that from the sweat of his brow he was going to eat. Porque agora teve um agravante. Because now there's an aggravating factor. Olha, Deus não criou Adão para ser preguiçoso e ficar em casa. did not create Adam to be a lazy man at home. A Bíblia diz que Adão foi criado para cultivar a terra, cultivar The o Bible jardim. says Adam was created to cultivate the garden. Amém? Mas lá fala então que era do suor do rosto. But now it says from the sweat of his brow. Porque agora a terra daria ervas daninhas, espinhos, abrolhos. A terra foi amaldiçoada. But the land got cursed because it says that now the land would produce Então, thorns não foi maldição Adão trabalhar. So it's not a curse for Adam to work. Só que por causa do pecado o trabalho ficou difícil. Era com muito suor. Because of sin, labor became very hard. Porque a terra agora tinha que ser preparada como não tinha sido, não era o que se esperava, né, para ser preparada. Because now the land is cursed and it was not what to be expected. Mas Jesus suou sangue. But Jesus, he drew blood. Ele suou sangue. Sweat blood. Quando ele suou sangue, When he sweat blood. ele estava nos redimindo da maldição He do was trabalho, viver pelo redeeming us trabalho. From the curse of living
out of our work, nós our vivemos pela graça do labor. We Senhor. live under the grace De of the fé em Lord. fé. From faith A Bíblia diz to que o faith. justo viverá pela... The Bible says fé. righteous will live by faith. Amém? Por que eu estou falando isso para Why am você? I saying this to you? Não tenho a mínima ideia. I have no idea. Mas But eu estava lá em Coríntios. I was in Corinthians. Volta lá, por favor. Então, todas as promessas de Deus... foi por isso que eu fui lá em Gênesis. Now I remember why. Porque lá em Gênesis, na verdade, Deus trouxe foi uma promessa. Because in Genesis, you have a promise. O Senhor fala lá em Gênesis que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Because the Lord tells us in Genesis that the descendant of the woman would crush the head of the serpent. Por isso que Adão colocou o nome dela de Eva. And that's why her name became Eve. Vida. Life. Eva é vida. Eve is life. Se fosse debaixo de maldição, você acha que Adão colocaria o nome dela de vida? If Não. this was under a curse, Adão do you falou, think o nome dela Adam é would call her vida. Eve? Porque No. ela, o descendente um dia vai gerar vida. Adam said her name will be Eve because one day her descendant will generate life. Então, o homem é abençoado. So man is blessed. A terra foi amaldiçoada. The land got cursed. Jesus ensinou. Jesus taught us, A sua vontade, Pai, your will, Father, seja feita aqui na be terra, done here on earth de acordo com que ela já foi estabelecida no céu. to what has been established in heaven. Por isso que ele ensinou a orar assim. That's why he taught us how to pray. Nós like estamos this. numa terra amaldiçoada, We are living in a cursed mas nós land, somos abençoados. but we are blessed. Nós somos abençoados. We are Você é blessed. abençoado. You are blessed. Então, olha só. Todas as promessas de Deus têm o sim em Cristo. So listen, for all the promises of God in him are yes. Mas nós falamos o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. But we say amen for the glory of God to be manifested through us. Deixa eu te falar. Listen. Muita gente fala assim, porque em Cristo nós temos o sim e o amém para todas as promessas. A lot of people say because in Christ we have the yes and the amen for all of his promises. Não, em Cristo nós No. temos o sim. In Christ we have the yes. E porque nós temos o sim, And because we have the yes, nós falamos amém. we say amen. Amém. Amen. O Senhor é o cumprimento de todas as The Lord is promessas. the fulfillment Amém. of Eu all the recebo. promises. Eu Amen. recebo. I Eu receive. recebo. I receive. Eu recebo. I receive. Você está entendendo? You understand? É muito importante você falar amém. So it's very important for you to say amen. Amém não é só uma palavra qualquer que a gente fala. It's not like any other word that we say. Na verdade, lá em Apocalipse, a Bíblia fala, Jesus mesmo falando, As a matter of fact, in Revelations, Jesus says himself. ele falou, assim diz o amém. Says, this is what the amen O says. amém fala isso. The amen Ele says é o this. amém. He is the Então, amen. quando você fala amém, When you say amen, você está se apropriando das promessas de Deus. you're taking hold of the promises E quando of você God. fala amém, And when you say você amen, está invocando o nome de you're Jesus. invoking the name of E eu Jesus. quero te contar um negócio. And I tell you, Quanto mais você clama por the Ele, more you cry mais out você to vai him, experimentar a presença the more dele. you will experience Amém? his presence. Amen. Glória a Deus. Mas não é isso que eu quero falar hoje. I'm not going to talk about that today. Mas tem a ver com o que eu quero falar But it hoje. has to do with what I am about to say. Eu vou introduzir um assunto essa semana. I'll introduce a subject this week. E talvez por 4 ou 5 semanas nós iremos estar compartilhando. And I believe the next 4 or 5 weeks we'll be sharing about Nós the iremos same. compartilhar sobre a ceia do Senhor. We're going to be talking about the communion of O the Lord. poder do sangue e do corpo. The power of the blood and the body. Sabe, eu me machuquei essa semana. You know, I got hurt during the week. Eu carreguei, nós estamos terminando a reforma da nossa casa We are about to finish the renovation of our house. e nós compramos uma madeira gigantesca. And we bought this gigantic piece of wood. Diz o cara que tem 175 anos. The guy said he's 175 years old. Eu achei bonita e tá bom demais. It's Não importa. beautiful for me, Só it's sei que é enough. pesada. But it's very heavy. Aí fui lá comprar.
So we went to buy it. Aí ele falou, você vai ter que me ajudar a colocar na caminhonete. He told me, you're gonna have to help me to carry Eu this falei, out to tá your truck. tranquilo. I'm like, cool. Deve parar a caminhonete lá, a gente empurra alguma coisa. Oh, I'm like, okay, the truck is right here, so we're just gonna put Não, it there. tava lá no fundo da garagem do Bendito, No, it was in the back of his garage, em cima de um trailer. on top of this trailer. Então a gente teve que carregar do trailer até minha caminhonete do lado de fora da garagem. We had to carry from the trailer to the truck outside of his garage. E eu sou homem. I'm a man, Então tô lá carregando. so I'm here carrying it. Ele falou, põe no chão que eu vou descer do trailer. And he told me, just put it on the floor and I'll go down the trailer. And Pode descer que eu tô segurando, não vou colocar no chão I não. told him, it's okay, I'm just gonna keep carrying Beleza. it. Levantamos, colocamos. And we put it in my truck. Beleza. Cool. Chegamos lá em casa, Got home. estávamos lá fazendo alguma coisa, trabalhando, meu cunhado estava nos visitando. We were there working. My brother-in-law was Eu there. dei uma mexidinha, parece que deu And algo. I moved. Aqui and atrás. Something happened back here. Passou um pouquinho um outro algo aqui atrás. And then something else happened in my back. E aí, literalmente, eu travei. And literally, I was stiff. Nos últimos 3 dias, In the last 3 days, eu tenho dependido da minha esposa, do meu filho, para me tirar da cama. I've been depending on my wife and son to get me out of bed. Não é bom, não é legal. Not cool. Mas, sentindo essa dor, But because of this pain that I've been feeling, eu fui contemplar o Senhor. I went to the Lord. Hoje pela manhã, And this morning, eu sou homem, eu sou macho. I'm a man. Deixa eu te contar o segredo. Let me tell you a secret. Nosso colchão tá no chão, nós estamos Our reformando a mattress, casa. we're renovating the house and our mattress is on E the aí eu floor. tenho que levantar do chão. So I have to Aí lift eu me levantei, from the segurei na floor, parede, and then I firmei did na it, parede. E found aquela myself on the wall. dor louca e eu Crazy botei as 2 pain. mãos na parede. Eu não sei se eu gemi, você acordou? I don't know if I made some noise Se eu and then you chorei, woke up, se eu if fiz I qualquer cried, I don't coisa, know. gritei, clamei, qualquer coisa. Só sei que ela acordou, era 5 da manhã, When she woke up, it was 5 in the morning, e eu falei pra ela, eu fui ao banheiro, falei, não vou voltar pra cama. and I told her, not going back to bed. Falei, pega a cadeira lá do escritório, deixa eu sentar, eu vou ficar quieto aqui. And then I said, just move the office chair to here and I'm going to stay here. Mais tarde ela veio ficar comigo, ela ficou compassiva. And a while later, she came just to be with me, compassionate, É na alegria e na tristeza. joy and sadness, É na saúde e na doença. health and sickness. Mais uma vez ela provou isso hoje. Once more, she proved that. E eu tava lá. Falei pra ela, volta pra dormir e tudo. And I was there. I told her, just go back to bed. E foi me dando ódio da dor. And I was really hating this pain. Porque mais do que nunca eu podia enxergar que Deus não nos criou para dor. Because I can see that more than ever that God did not create us for Deus não criou o pain. homem para dor. Not create men for pain. Deus nos resgatou da dor. He rescued us from Deus nos our pain. resgatou das He maldições rescued us from our através curses de Cristo Jesus. through Christ Jesus. E hoje eu estava lá And then I was there, e começou a passar pela minha cabeça, você é um burro. and then I began to think, you're such an idiot. Quando é que você vai aprender a parar com fazer isso, When are you Leônidas? gonna learn not to do these things? Mas sabe de uma coisa? But you know, Eu poderia ficar a manhã inteira olhando para mim. I could have just looked at myself throughout the whole morning, Eu falei, mas eu não vou. but I said I won't. Eu vou olhar para ele. I'll look at him. Eu preguei sobre Shalom na semana I passada. preached about shalom last week. Isso é o que eu estava falando para mim mesmo. That's what I was talking, Eu saying to falei myself. sobre Shalom. And I spoke about shalom. E eu vou experimentar Shalom. I will experience shalom. Eu vou experimentar o Jeová Shalom nessa I'll manhã. experience Jehovah shalom. Eu this posso estar com dor nessa hora, I can be Senhor. in pain right Mas now, eu vou olhar para o Senhor. but I will look at you. Eu vou direcionar meus pensamentos I para o will Senhor.
focus Eu vou my thoughts buscar on o you. Senhor. I will seek Eu you. vou pregar. I will preach. A primeira coisa que passou pela minha cabeça hoje é como é que eu vou pregar desse First jeito? thing crossed my mind this morning. How am I going to preach Como que eu vou today? pro culto? How am I going to go to service? Eu quase falei para ela, você prepara alguma coisa para você pregar. Tá I em cima almost da hora, mas told Deus her, vai te you know, usar. You're gonna Mas have eu to preach, falei, maybe. não, But then eu I said, vou no. pregar a palavra do Senhor. I'm going to preach the word of the Lord. E é incrível isso, né? Estar aqui é a graça de Deus mesmo. And by the grace of God, it's incredible, but Mas, I'm here. então eu quero começar hoje estabelecendo um fundamento. I want to begin by establishing a foundation. E por 4 ou 5 semanas nós vamos renovar a nossa mente quanto à ceia do Senhor. And for 4 or 5 weeks, we're going to renew our minds with communion. Porque eu comecei a pensar, como que eu recebo cura? Because I began to think, how can I receive healing? Eu recebo cura pela oração, I receive through prayer, pela imposição de mãos. the laying of the hands. Mas o Senhor Jesus deixou muito claro que o corpo dele cura. But the Lord Jesus made very clear to us that his body heals. Então é sempre uma escolha que nós temos diante de So we nós. always have a choice before God. O natural e o espiritual são sempre escolhas diante de The você. natural and the spiritual are always choices before Mas us. você não é um ser natural, você é um But you ser are espiritual. not a natural being, you're a spiritual being. Amém? Amen. Você é um ser espiritual. You are a Você spiritual nasceu being. de novo. You were born again. E aí eu queria te exemplificar aqui. And I'll give you an example. Traz para mim aqui alguém sem quebrar o vidro, é claro. Without breaking the glass, someone bring this to me. Coloca aqui para mim, acho que aqui fica melhor, né, Place it Isaac? over here. Se quebrar é da Tiana. It's Tiana's if you break it. Ok. Então, quase eu quebrei, né? Pega aí. Hey, good job. Então, isso aqui é a sua mente. So this here is your mind. Não sei se dá para você ler, eu escrevi aqui mente. I wrote mind. I don't know if you can read, but Então, essa é a sua mente. so here's your mind. Há um ditado em português There's a saying in Portuguese. que fala mente vazia, says, an empty mind, oficina do diabo. devil's office. Mas sabe de uma coisa? But you know, Sua mente nunca fica vazia. your mind is never empty. Você sempre vai ter algo aqui dentro. You'll always have something inside. Não existe mente vazia. There's no empty mind. Sabe, algumas práticas espiritualistas Some spiritualist practices que as pessoas até confundem como sendo até uma prática esportiva, that people confuse and they think it's just a sport, mas não é but exercício, it's not exercise, que levam as pessoas a esvaziarem a mente. that lead you to empty your mind. Eles falam para eles, você não pode pensar em nada, você tem que tira tudo da sua And mente then they say, take everything out of your e mind medite. and meditate. Medite. A palavra meditar na Bíblia The word meditate in the Bible nunca é tirar, is never about taking it out não é pensar em nada. and not thinking about anything. Meditar na Bíblia é contemplar. To meditate is to see. Davi era um homem muito contemplativo. David was a man that had that action, that had that behavior. a Davi lot. falou várias vezes que ele meditava na palavra do Senhor. David mentioned many times that he was meditating in the word of Então, the por Lord. exemplo, quando ele escreveu para jovens, When he wrote to young people, ele falou: como pode o jovem conservar puro o seu caminho? he said, how can a young man keep his ways pure? Observando-o segundo a sua palavra. By observing according to his word. Meditando, visualizando a Meditating, palavra. visualizing the word. Então, Davi escreveu o Salmo 23. So David wrote Psalms 23. O Salmo 23, ele é uma metáfora. Psalms 23 is a metaphor. Se você for prestar atenção, é uma If you pay metáfora. attention, it's a metaphor. Mas é uma verdade. But it's a truth. Porque ele fala, o Senhor é o meu Because he says, the Lord is my pastor, shepherd. meu shepherd. Então, se ele é pastor, o que eu sou? If he is my shepherd, what am I? Ovelha. A sheep. Davi, provavelmente cuidando das ovelhas do pai dele, Probably David, by taking care of the sheep of his sendo father, um bom pastor, being a good shepherd, porque ele era um bom pastor. because he was a good shepherd. Eu vou te falar, eu já cuidei das vacas do meu pai quando eu era Listen, I jovem. used to take care of my father's cattle when I was young.
Já fui pastor de vacas. I was a cow's shepherd. Mas eu quero te garantir uma coisa. But I guarantee you this. Se um leão If a lion ou um urso or a bear viesse pegar uma vaca came to grab one of my father's cows, do meu pai, eu ia correr. I would run. Eu ia correr muito. I would run fast. Eu iria correr desesperadamente. I would run desperately. Sim, eu iria. Yes, I would. Davi não. Oh, not David. Davi não. Not David. Davi, a Bíblia fala que ele mesmo falou para Saul. David, the Bible says Que ele falou, quando o seu servo estava cuidando das ovelhas do pai dele, that he mentioned to Saul e veio um leão e um urso para your pegá-las, servant was taking care of o the teu sheep. servo estraçalhou o leão e o And a urso. lion and a bear came. Oh, your servant just lacerated, just Ele falou, crushed quem the lion é and a esse bear. incircunciso filisteu? So who this uncircumcised Para Philistine thinks afrontar o exército he do Deus is vivo. to affront Não, você tá the vendo? army of the Almighty God. Davi era um homem de Deus. David was a man of God. Então, quando ele cuidava daquelas ovelhas, So when he was caring for those sheep, e ele falou, olha, eu cuido dessas ovelhas, he would mas say, da mesma maneira Deus cuida de mim. oh, I'm taking care of the sheep in the same way I do. God takes care. Aí ele fala, ele me leva para junto das águas de And then descanso. he keeps saying, he takes me to peaceful waters. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. And I lay on green pastures. Ele refrigera minha alma. He restores my soul. Ele prepara uma mesa diante dos meus adversários. A sua vara e o seu cajado me consolam. E ele vai falando, aquilo ali, Davi estava contemplando o cenário que estava na frente dele e ele meditando na bondade de Deus. That's what he was doing. He was contemplating the scenery and he was meditating in the Word of God. Então, você tem que sempre So you always colocar have algo na sua to cabeça. place something in Sua your mind. mente tem que ter sempre Your algo, mind has to have something porque ela vai ter sempre algo. in it because it will have something in it. Então, gostaria que, se não me engano, são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 pessoas viessem à frente, So I rapidamente. need 9 people up here. Rapidinho, cada um pega um papel. Each one 9, rapidamente. holding a piece of these papers here. Aqui? Quickly, Não, 9. keep it with you. Pode sentar, é só pegar. You just take it and take your seat. Pega aqui, ó. Isso, Robert. Toma, você não pegou não, pega aí agora. One more. O Noah. Ok. Outras 9. Another 9. Rapidamente. Ninguém veio daqui. Quickly. Agora todo mundo quer vir daqui. I want Agora. everybody from here because no one came from here. Vocês não falam... o Thiago, parabéns, There you Thiago. go, É Thiago, verdade, you você é um did bom it. representante. Mais um? 2, mais um? There you go. And what else? Ok? Tem mais 2. Pega aqui, sofrimento. Hold suffering. Aleluia. Então é o seguinte. Aqui So this está a is mente. Here's the mind. Esses que pegaram por último. The ones that came last. Venha um aqui na frente, rapidamente. One, just come here right now. Aqui está a Vivi. Vivi. Então a Vivi, So Vivi, ela está num momento de rancor. she is in a moment of bitterness. Rancor. Bitterness. Alguém fez algo muito ruim para ela. Someone did something very awful against her. Alguém fez algo. A Vivi tratou alguém muito bem. She treated someone very well. Mas essa pessoa a maltratou muito. But this person mistreated Machucou her ela. badly, hurt her. E então, com todo o direito natural, So with presta atenção, all natural rights, ela encheu a listen, mente dela de she filled her mind with rancor. bitterness. Quais são os pensamentos de alguém que está com rancor? What are the thoughts of someone who's Que holding absurdo, bitterness? que inside of raiva, them? não foi isso que eu That's semeei, absurd. não foi isso que eu I didn't fiz. sow that. Por que que ela I didn't fez isso deserve comigo? it. Why did she do this to me? A mente The dela mind vai alimentar-se disso que está aqui feed dentro. itself with this
ingredient. Assim as pessoas do mundo vivem. That's how people out there live. Quem pegou rancor aqui? Vem aqui, por favor, Mira. Bitterness. Fica aqui à frente. So you stay here. Então, coloca para mim Romanos 12, 19. Let's read Romans 12, verse 19. Quando vocês chegaram hoje, eu pedi para alguns escreverem versículos que são antídotos para esses sentimentos. When some of you got here today, I asked for you to write Bible verses that are act like antidotes to these thoughts. Romanos 12, 19, alguém escreveu. Romans 12, verse 9, O someone amor wrote, seja sem hipocrisia. Let love 19. Não vos vingueis a vós mesmos, do not avenge yourselves, amados, beloved, mas dais lugar à ira. but rather give place Porque to está wrath, escrito, for it is written, a mim me pertence a vingança, vengeance is mine. eu é que retribuirei, I diz will o Senhor. repay, says the Lord. Então, olha só, ao invés de você querer Instead exercer vingança, of wanting to exercise você vem vengeance na sua mente, in your mind, arranca a raiz do rancor take the root of bitterness out, e você vai declarar a palavra. and you will declare the word. Senhor, eu entrego essa circunstância nas suas I mãos. give you this circumstance. Senhor, eu te entrego essa pessoa. Lord, I give you, I'll give this person Faz to you. justiça, Senhor. Be my justice. Agora, presta atenção. Agora eu vou te Now contar um segredo aqui do Deus da Nova Aliança. I'll give you a secret for the God of the new covenant. Quando eu falo assim, When I say it this e way, você se coloca no lugar da Vivi, and you put yourself in Vivi's fala a shoes, verdade. Quando Tell fala me assim, the truth. Deus, faz justiça por mim. when you pray, God, be my vengeance. Você já imagina a pessoa You imagine pendurada the person hanging de cabeça para baixo, upside down, num abismo, this e os abyss, urubus ao redor dela. and this Você já imagina ela perdendo as duas pernas num acidente. the person losing their legs, A cara dela in toda an accident, arranhada no her face chapisco. all scratched. Você pensa que vingança é isso. You think that's vengeance. Mas a Vivi orou por vingança. But Vivi prayed for vengeance. Efésios 6 diz Ephesians 6 says, que a nossa luta não é contra carne e our sangue. battle is not against flesh and blood, A nossa luta é contra os espíritos malignos, os dominadores deste mundo tenebroso. but against powers in the spiritual realm. Então você entrega para o Senhor So you give it to the Lord, e você contempla o quanto Ele é bom. and you see how good He is. Pode ficar aqui, mais um de cá. One Mais um more sentimento. over here, one more feeling. Isso. Ansiedade. Anxiety, Esse é o mal do nosso século. the evil of our times. Aí você começa a escutar que está havendo uma crise aí. You begin to hear that crisis is coming. Você já prestou atenção? Você já viu que o mundo não te conta notícia boa? Have you paid attention that the world will never give you good news? Notícia boa não vende. Good news doesn't sell. Eu escuto de uma crise I hear of a crisis desde 2010. since 2010. Desde que acabou a crise, já Ever começaram since falando, tá vindo uma crise. A crisis ended. Tá vindo uma they crise. Began to say and mention another A economia crisis. estava maravilhosa alguns anos atrás, uns 4 anos atrás. was amazing 4 years ago. E as pessoas falam, vai acontecer uma crise muito em breve. O ano que vem vai acontecer uma crise. The crisis is coming Porque eles querem manter você na ansiedade. because they want to keep you in anxiety. E aí você começa a se alimentar de Then you notícias. start feeding your soul Como as pessoas do from mundo. news, like the people out A there. ansiedade entra Anxiety na comes. sua mente. Enters your mind. Cadê aqui? Quem está com ansiedade desse lado aqui? Anxiety over here. Vem cá, por Anyone? favor. Ai, o tio, peraí, não é Júlia, não, é Alice. 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 Alice chegou então com Provérbios 3:5. Alice brought me Proverbs 3, verse 5. Coloca para nós.
Confia no Senhor de todo o teu coração. Trust in the Lord with all your heart. E não te estribes no teu próprio entendimento. Lean not on your own understanding. Reconhece-o em todos os seus All caminhos. your ways acknowledge Him. E Ele endireitará as suas He shall veredas. direct your paths. Olha só. Parabéns, isso aqui foi o Caio Wow, Oliveira que escreveu. that Ele was botou o Caio. nome aqui. Então, olha só. Caio who wrote it. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Acknowledge the Lord in all your ways. Então, vem cá. So Nós temos alguém ansiosa aqui. we have someone anxious E aí, over na here. célula, ela abriu o coração dela. So she opened her heart doing a life group. Tô preocupado I am com a minha vida. worried about A my crise. life. Crisis E o coming, problema. and this problem, E a doença. and the sickness. O que vai ser de mim? What is going to be of me? Alice chega para ela. Alice comes to her, Fala, olha, a Bíblia tells diz, her, Bible says, versículo 5, verse 5, confia no Senhor. Fala pra ela, trust in the de todo o Lord seu coração. with all of your heart. E não confia no seu entendimento. Lean not on your own understanding. Você sabe que eu sou roceiro. You know, have a farm. Eu gosto dessa Background. palavra estribes. I love this word in Portuguese, estribes. Essa palavra estribes é do estribo da sela para você montar num cavalo. It's talking about that part from, you know, the saddle. Esqueci, that qual que é o you nome? use Ali nós to temos uma mount the amazona. horse. Stirrups. Stirrups. Yeah. Então você firma o seu pé para andar no cavalo. So you firm yourself there to Sem mount the firmar horse. seus pés, você fica muito Without constante it, ali. it's very wobbly. shaky. Então, olha só. Ela está falando, não confia na sua mente, não. It's like, don't trust your mind. Renova sua mente. Renew your mind. Confia no Senhor todo o seu Trust in the coração. Lord with all your heart. Aí ela fala, And she says, amém. Amen. Ela recebe a palavra. She receives the word. Olha só, nunca fica vazia. Never empty. Ela See? troca She's os just sentimentos. trading the feeling. Mais uns dois aqui só, pra gente terminar. Two more so we can Isso. have the full picture. Então, o seu é o quê? Doença. So we have sickness, Então aqui, então, nós temos alguém, esse é só um exemplo, ele está doente, está enfermo, está com sick. dor, pain, uma dor profunda, deep pain, está travando ele. and he's stiff. Fica aqui também, Mir, pra você não ficar sozinho, fica aqui no meio da nossa célula. You come here, me. Aí- You're not by yourself. Aí, ele conhece alguém que um dia falou assim, He met someone that told him one day, olha, Deus colocou essa doença aí com um propósito. look, this sickness, God put it there for a purpose. Deus quer te ensinar alguma coisa com essa doença. So he wants to teach you something Essa with doença the não está aí à sickness. toa, não. It's not just in vain. Foi o Senhor. It was the Lord. Pode parecer muito bonito. It may sound very E beautiful. ele abraça a doença And como then he sendo algo, um embraces. valor para ele. Sickness as something of value to him. Quem tem o antídoto da doença aqui? Who has the antidote for sickness? Ninguém? Nobody? Alguém tem. Someone has. Tenho certeza. Doença? A Lia. Muito bem, Lia. Has the Uma salva de palmas para a Lia. antidote. Stay here, Lia. Aí a Lia chega com Isaías 53 So Leah comes with Isaiah 53. e fala para o Paulo. Tells Paulo, Paulo, deixa eu te falar algo que é a palavra de Deus para você. let me tell you something that's the word of God for you. Isaías 53, versículo 4, Isaiah 53 verse 4 fala que ele levou sobre si as nossas dores. says he took upon himself our sickness. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Surely he has borne our griefs E as nossas dores levou sobre si. and carried our sorrows. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Yet we esteemed him as stricken, smitten by God and afflicted. Mas Paulo, olha só o próximo versículo. Paulo, look at the next verse. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. But he was wounded for our transgressions. Ele morreu pelo seu He pecado. died for your
sin. E moído pelas nossas iniquidades. He was bruised for our iniquities. O castigo que nos traz o shalom, Paulo, The chastisement for our shalom, a paz, Paulo, estava sobre ele. was upon him. Ele te salvou, He Paulo. saved you, Quando ele Paulo. morreu na cruz, ele te When salvou. he died, Paulo, he O castigo saved que te you. traz a paz The estava sobre ele. chastisement that brings you peace E was pelas upon him. pisaduras dele você é curado. And by his stripes you are Amém. healed. Amém. Amém. Amen. Recebo. Quando ele fala amém, When o que he que says acontece? amen, Ele what tira um happens? pensamento He desse takes the e thought traz a verdade do Senhor. Out of his mind and brings the Silas. truth of the Lord. Sofrimento. Ah, não, Silas. medo. Fear Também é aplicável. also. Medo. Medo é algo muito comum. Fear is very common. Tem pessoas que têm medo de tudo, fobia de tudo. Some people are afraid or phobic of everything. Quem tem medo aqui? Who? Who has fears? Traz pra mim. Here. Sorry. Sei. Who has the antidote for fear? Então, se você tem medo, essa palavra é para if você. you're afraid, this word is for you. Nós vamos tirar o medo aí de dentro We're agora. gonna take this fear out of your mind now. Isaías 35:4. Isaiah 35, verse 4. Dizei aos desalentados. Ah, foi o Nicolas esse, bom garoto, já colocou lá. Because Nicholas wrote this one, so he knew. Dizei aos desalentados de coração. Say to those who are fearful-hearted. Desalentado é com medo. Fearful-hearted, afraid. Sede fortes. Be strong. Não temais, Silas. Do not be afraid, Silas. Eis o vosso Deus. Behold your God. A vingança vem. The vengeance A retribuição de Deus. will come. Retribution Ele will come. vem e vos salvará. He will come and he will save Amém, you. Isabela? A Isabela Amen, fala isso para o Isabella. Silas. Isabella says this to Silas. E o que o Silas fala? And what does he say? Amém. Amen. Quando ele fala amém, When he says amen, ele tira a raiz do he medo takes the root of fear e ele coloca a promessa. and he places the promise Você inside. está entendendo? You understand? Você está entendendo que você não precisa viver debaixo de condenação nem de medo You understand? do amanhã, You do not have to live under accusation, fear tomorrow, porque a palavra nos because guarda. the word keeps us safe. Dá uma salva de palmas para eles. Obrigado, Can we queridos. just thank them? The round of applause. E lá em Romanos 12, And in Romans 12, versículo 1 e 2. verse 1 and 2, Eu acho que eu vou encerrar com isso. and I believe I'll end with this verses. A Bíblia fala o seguinte: The Bible says this. Rogo-vos, pois, irmãos, I beseech you, therefore, brethren. rogo-vos, irmãos. I beseech you. Paulo está falando, olha, eu me coloco de joelhos para implorar isso. He is saying here, I kneel down to implore you. Estou implorando isso para vocês. I'm imploring Pelas misericórdias de Deus, by the mercies of God que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, that you present your bodies a living sacrifice, santo e agradável a Deus, holy, acceptable to God, que é o vosso culto racional. which is your reasonable service. Então a primeira coisa que Paulo está pedindo aqui encarecidamente, So the first thing here that Paul is begging you, primeira coisa que Paulo está aqui falando, está implorando esse is povo, imploring to these people here, é que eles não mais apresentem o corpo deles para serem usados como todo mundo. is that they no longer present their bodies to be used for the purpose Que eles of não everybody else. acordem todos os dias como uma pessoa normal. That they won't wake up every day as an average person. Paulo, aqui no capítulo 6, Chapter 6, no versículo 13, Verse nós vamos voltar aqui, 13. tá? Depois, Romanos 12. Capítulo 6, versículo 13. Vamos ler 12. Ele fala: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. he says, do not allow sin to rule over your mortal body. Romanos 6, Romans 12. 6, 12. De maneira que vocês obedeçam às suas paixões. In a way that you obey its lusts. Preste atenção agora. Listen now. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Verse 13.
And do not offer your body intentionally to sin. Paulo está falando, não entrega o seu corpo ao pecado. Paul is saying, don't give your body to sin como instrumentos de iniquidade, as instruments of iniquity. mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. But present yourselves to God as being alive from the dead. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. And your members as instruments of righteousness. Agora o próximo versículo acho que todos sabem. And I believe we all know the next verse. Porque o pecado For sin não terá shall not domínio have dominion sobre vós, over you. porque vocês não estão For you are not debaixo da lei. under law. Vocês estão debaixo da You graça. are under grace. Amém? Fala, eu não estou Say, I am not debaixo da lei. under law. Eu estou debaixo da graça. I am under grace. Fala, por isso, Say, therefore, eu ofereço o meu corpo I offer my body ao Senhor, to the Lord, com cada membro dele, with each member of como my instrumento de justiça. body, as instrument of righteousness. Paulo está aqui falando. Paul is saying here, Sabe, as pessoas lá fora, elas não têm isso. people out there, they don't have this. As pessoas lá fora, elas não estão debaixo do senhorio de Cristo. Because they're not under the lordship of Christ. Mas você pode acordar todos os dias. You can wake up every morning. E eu acho isso tão lindo. And I think this is so beautiful. Porque por 17 anos esse corpo praticou muitos pecados. Because for 17 years, my body practiced a lot of sins Até eu ser salvo. until I got saved. E hoje eu posso usar o mesmo corpo. And today, I can use the same body, 33 anos depois. 33 years later, Para pregar a palavra do Senhor. to preach the word of the Lord. Esse corpo que já feriu pessoas, This body that used to hurt people hoje pode liberar o evangelho eterno de can Deus. release the eternal gospel of God today. É isso que Paulo está falando aqui. That's what Paul is saying here. Quem era Paulo? Who was Paul? Paulo matava cristãos. He used to murder Christians. Paulo consentia na morte de He would cristãos. consent in their Prendia death. cristãos. He would arrest them Ao ponto de que quando ele converteu, os irmãos tinham medo dele. to the point that when he got saved, the people in the church were afraid of him. E Paulo fala, mas But Paul said, but todos os dias eu entrego o meu Every corpo para day. Deus. I surrender my body Todos to os God. dias eu peço a Deus para me usar. And I ask him to use me. Todos os dias eu fico diante do Pai e eu falo, Every day, me usa, Senhor. I'm before the Father, Para falar da asking bondade de him Jesus to Cristo. use me to speak Eu about Jesus consagro Christ's essas mãos goodness. que prenderam I cristãos consecrate these hands that used to arrest Christians para edificar a igreja. to edify the church. Eu consagro essa I boca consecrate this mouth que condenava pessoas com a lei that used to condemn people with the law para liberar o evangelho da to graça. release the gospel of grace. Eu consagro essa mente I consecrate my mind que julgava a that used todos to judge pela everybody justiça própria by my own para righteousness declarar to declare que eu não tenho justiça alguma. I have no righteousness Só a justiça of que myself. procede de Cristo Only the one that Jesus. comes from Christ Jesus. Você está entendendo? You understand? Paulo escreveu para nós algo que ele vivia. Paul wrote us something that was his lifestyle. E eu creio que Paulo escreveu para lembrá-lo And I believe he wrote it to remind himself para viver dessa maneira. to live this way. Romanos 12, Romans 12, versículo 2. verse 2. Então a primeira coisa que Paulo estava So the first rogando, thing he was begging, apresente seu corpo para Deus. present your Consagra bodies seu corpo para to Deus God. Consecrate como um your sacrifício vivo, body as a living sacrifice, santo, holy, agradável a Deus. pleasant to God. Que esse seja seu culto racional, seu culto diário. Let this be your daily service. Segundo, And second, e não vos conformeis com este século, and do not be conformed to this world, mas transformai-vos pela renovação da vossa but be mente, transformed by the renewing of your mind, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de that you Deus. may prove
prove what is that good and acceptable and perfect will of God. E não vos conformeis com este Do século. not be conformed to this world. Essa palavra século aqui é padrão. The world, the word century, world here is the standard. Não vos conformeis com essa cultura. Do not be conformed to the culture. Não entre na cultura. Do not go in. Não aceite a Do cultura not dominar a sua accept vida. this culture to control Porque your você life. não é desse Because mundo. you are not of this world. Você não é desse mundo. You're not of this world. Se você é de Cristo, If you're Christ's, você não é desse mundo. you're not of this world. Se a sua vida pertence a Ele, Your life belongs to Him. você tem um dono, You have um an Senhor. a Lord. Então Paulo fala, não se conforme, não entra na forma do mundo, Paul is saying, do not be conformed. Do not shape yourself, mas transformem-se. but transform. Essa palavra transformar aqui é metamorfo. This word, transform, is metamorphosis. Sabe onde essa palavra foi usada? You know where this word was used? Lá em Mateus. Another place, Matthew. Peraí, pode deixar aí, não precisa abrir lá. Acho que é Mateus We're going 17, to deixa eu keep it ver. here, but I think it's Matthew 17. Isso, Mateus 17 fala assim: Matthew 17 says, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, 6 days later, he takes Peter, the brothers, e os levou a um lugar particular, a um alto monte, took them to a private place, a high mountain, e foi transfigurado diante deles. and he was transfigured before them. O seu rosto resplandecia como o sol, His face shone as the sun, e as suas vestes tornaram-se brancas como a and luz. his robes like the light. Jesus foi o quê? Jesus was what? Fala transfigurado. Transfigured. Sabe qual que é essa palavra? You know the word Metamorfos. in the original, metamorphosis. E não vos conformeis com este Do século, not be conformed with this world, mas seja transfigurado. but be transfigured. Eu não falei pra ela o que eu ia pregar hoje. I didn't tell her what I was going to preach today. Normalmente eu não falo justamente porque ela também ministra o louvor. And normally we don't share that because I know she's going to minister. Mas quando nós estávamos worship. cantando Teu é o reino, But when we were singing, yours Tu é a is the glória. kingdom, yours is the glory. ela falou de uma maneira profética. She said in a prophetic way, No reino dele não tem pobreza, in his kingdom não there's tem no doença, poverty, there's no sickness, não tem dor. no pain. Jesus foi transfigurado. Jesus was transfigured. Ele brilhou. He shone. Quando você lê When you Apocalipse, read Revelations, você vê you see que uma das descrições do trono de Deus é luz. one of the descriptions of the throne of God is light. Jesus estava no monte, Jesus was on the mountain, mas ele não ouviu o monte. but he didn't see the mountain. Ele viu o céu. He saw the heavens. Ele contemplou a glória do He Pai. saw the glory of E ele the foi Father. tomado de uma luz. And he was taken by this Ele foi light. transfigurado. And he was transfigured. E ele brilhou muito. He shone a lot. O apóstolo Paulo And Apostle Paul escreve: writes, não se conforme com esse do mundo. not conform to this world. Não fica pegando as notícias do mundo. Do not take whatever the world has. Não fica pegando as Don't atitudes do mundo. take their attitudes. Não pensa como o mundo pensa, Don't não. think like they think. Não haja como o mundo age. Don't act like they act. Não canta o que o mundo canta. Don't sing what they sing. Não come o que o mundo come. Don't eat what they eat. Não viva como o mundo vive. Don't live like the world lives. Mas seja transfigurado, But be transfigured. iluminado, Shine bright. transformado Transformed pela renovação da sua by the mente, renewing of your mind, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de that Deus. you may prove
what is that good and acceptable and perfect will of God. O mundo tá sempre querendo te atrair aqui para baixo. The world is always trying to pull you É assim. down here. Não tem volta. Yeah, there's no way back. Já acabou. It's over. Não tem solução para você. There's no way out for you. É uma crise para todos. Crisis for everybody. Cuidado. Careful. Seja transfigurado. Be transfigured. Eu tenho declarado. I am declaring. Sempre que eu vejo, esses dias um irmão me ligou, sabe que um irmão me ligou. So, someone called me. Ele falou, lately. não é daqui? Ele falou, como é que tá a igreja? And then he asked, he's not from here, so he's like, how is the church Eu doing? falei, muito bem. I said, very well. Graças a Deus. Thank God. Eu vou falar o que eu quero honrar vocês me surpreenderam. Eu achei que teria menos pessoas aqui hoje. I want to honor you because Muita I thought, gente viajando. a lot less people would be here Glória today a Deus because a pela lot of sua people are vida. traveling. So thank God for your life. Ele falou, o pessoal não tem crise, não? But then he asked, so they're not experiencing crisis? Eu falei, não, tá todo mundo na bênção. I'm like, no, everybody's blessed. O pessoal não tá sem trabalho, não? But they're not without work. Eu falei, não, sabe por quê? Porque I said nós no. não servimos a crise, nós servimos a Because Cristo. we don't serve crisis, we serve Christ. E aí nós continuamos a conversa. And we kept on talking. Falou, se candidato X não for eleito, o trem vai ficar feio. And then he goes like, oh, if candidate X is not elected, things will be very hard. Eu falei, pro mundo said, vai yeah. ficar feio To demais. the people out there, it will be Falei, very mas pra hard. nós o trem Not vai ficar for bom. us. For us, will be very good. Falei, porque tem um rei sentado no trono que não sai de lá de jeito nenhum. Because there's a king on the throne and he does not step down. Eu não sei se ele captou. I don't know if he got it. Não sei, verdade. I don't know, truly. Vamos ver a próxima vez que ele me ligar. We'll see next time he calls me. Ele não pode. He can't come. He can't be here. Ele não vai largar a igreja dele. He won't leave his church. Know what I mean? Mas o que eu estava fazendo? But what was I doing? Não tá fazendo isso por ele, não. I wasn't doing this for Eu não him. tava fazendo isso para dar uma de bonzão para I ele, não. wasn't being, trying to be cool, and Eu tava guardando a minha mente. I was keeping my mind safe. Eu tava guardando a minha mente. Keeping my mind. Esses dias alguém pediu uma oração. Someone came to me for a prayer. E nós request. estávamos juntos, a minha esposa e alguns irmãos, e essa pessoa pediu oração. And then we were together. My wife was with Falou me and que ia some orar brothers from porque the church. meu marido tá sem trabalho esses dias, tá muito difícil para ele. It's like, I have this prayer request. My husband is without work these days. E aí eu falei, And I said, férias, ano de eleição, é sempre assim mesmo, é mais parado. and I said, yeah, vacations and it's the year of the election, things happen. De onde você acha que eu peguei esse pensamento? Aqui de fora. Where do you think I got this Aqui de thought fora. from out here? Mas graças a Deus, But praise God, porque alguém estava do lado. someone was by me. E ela falou, And she said, não, mas isso não é desculpa não, nós vamos orar agora por portas abertas. no, but that's no excuse. We're going to pray for open doors. Falei, amém, vamos orar agora. And I said, yes, let's pray right now. Vamos orar agora. Let's pray right now. E nós oramos. And we prayed. Eu liguei para aquele irmão durante a semana para And I checar. called that person during the week to check. Ele pegou um trabalho durante aquela semana He got a job during that week que deu para ele pagar todo o mortgage dele, que é um mortgage alto, e ainda sobrou dinheiro. that he was able to pay for his mortgage, a high, mortgage, and he had leftover money. Naquele momento, At that moment, eu não peguei a frequência correta. I didn't catch the right frequency. Eu pensei como todo mundo I no thought mundo like vive. everybody else in the world lives and thinks. Tô falando para você algo meu. Que agora, esses dias eu passei por isso. Graças a Deus eu estava Praise God that I was com alguém with que someone tem uma visão, that has que tem uma promessa, promise,
que falou um amém para a promessa do Senhor. that said amen to the promise of the Lord. E a minha mente foi guardada. And my mind was kept safe. Eu falo isso para te dar um exemplo. I say this to give you an example. Você precisa de uma célula. You need a life group. Você precisa de homens e mulheres de Deus perto de você. Men and women of God next to you. Para que quando você comece a se esquecer das promessas, essa pessoa chega e fala, a Bíblia diz isso? When you begin to forget about the promises, these people will come and say, this is what the Bible Nossas says. células não são lugares para a gente reunir para falar de crise. Our life groups are not a place that we're going to gather to speak of crisis. Célula é para quando alguém tem um problema, um vem com um salmo. Life group is when someone has an issues, another comes with a song, Outro vem com um cântico, and then one with singing, uma palavra, word, uma promessa para promise edificar sua fé. to edify your faith. É por isso que nós somos igreja em célula. That's why we are a church with in life groups. Porque nós precisamos de pessoas falando em nossas Because vidas. we need people that speak in our lives. Você precisa guardar a sua You need mente. to keep your mind safe. Eu vou terminar agora. And I'll finish. E não vos conformeis com este século, And do not be conformed mas with, seja transfigurado, but be metamorphosed. Quando eu falo metamorfose, o que você pensa? When I say metamorphose, what do you think of? Transformação. Transformation. Na escola tem um In exemplo school, clássico. It's a classic example. Uma lagarta que se torna uma borboleta. A caterpillar that becomes a butterfly. Isso. Good job. Eu nem estava lembrando de This caterpillar. came to me. Metamorfos. Metamorphose. Metamorfose. Transformação. Metamorphose. Transformation. Não se conforme Do not be em conformed viver como todos vivem. in living like everybody Porque else. você não é daqui. Because you're not of this world. Você faz parte do povo You are part of a people que está em Cristo. that is in Christ. E porque você está em Because Cristo, you are in Christ. todas as promessas do Pai All of the promises of the Father têm o sim nele. have in Him. Por the isso yes. você pode falar amém. That's why you can say, Por causa de Cristo eu recebo. because of Christ I receive. Hoje pela manhã, então, quando eu pensava So this morning, while I was thinking o quão falto de sabedoria eu fui ao tentar carregar aquela madeira, how ignorant I was when I tried to carry that e aí eu huge machuquei as minhas log, costas. and then I hurt my back, E eu comecei a olhar para mim. and I began to look at myself. E ao olhar para mim, eu poderia sentir pena de mim mesmo, ou ódio de mim mesmo. I could feel pity or anger towards me. Só iria entrar lixo na minha mente. It would only trash my mind. Mas aí eu comecei a falar, eu And sou a then I began to justiça de say, Deus em Cristo I'm the Jesus. righteousness of God Eu in sou Christ abençoado. Jesus. I'm blessed. Deus, eu pisei na bola, God, yes, I eu failed, recebo cura, but I receive healing. eu vou pregar hoje a palavra I do will Senhor, preach your word today. eu vou liberar a palavra do I will Senhor release your sobre a word vida de pessoas upon hoje, people e elas serão transformadas. today, and they will be transformed. Deus, eu God, estou com dor, I am in pain. mas eu vou liberar cura But I will hoje sobre o seu release povo. healing Porque toward your essa é a people palavra today, do because Senhor, this is the word que o of Senhor God. levou na cruz do You Calvário. took upon As yourself nossas maldições, our curses pelas suas pisaduras, by your pelas wounds. suas feridas, by your Jesus. stripes, Eu sou Jesus. curado. I am Eu healed. creio nisso. And I believe in Essa é a this. verdade do This Evangelho. is the truth of the gospel. Amém. Amen. Guarde a sua mente. Keep your mind safe. Nas próximas semanas, In the next weeks, nós vamos ceiar por 4 ou 5 semanas we seguidas. will have communion. for E 4 nós or 4 vamos weeks. compartilhar cada semana nós vamos compartilhar um aspecto And we will be sharing each week about one aspect do pão e do vinho, of the bread and the wine, da morte e da the ressurreição. death and the resurrection. E eu creio
I believe que pela graça de Deus, by the grace of God, todos nós all of us seremos renovados no will be nosso entendimento. renewed in our understanding. Nós seremos We will transfigurados. be transfigured. Nós seremos iluminados. We will be illuminated. E nós não nos olharemos. We will look at ourselves. E nós não olharemos o We Senhor. will look at the E Lord nós não olharemos os nossos irmãos e irmãs. or our brothers and sisters. Nem o mundo Not even the com os world mesmos olhos. with the same eyes. Porque a luz de Deus brilhará em Because the light nós. of God will shine E in nós us. seremos And transformados. we will be transformed. E iremos experimentar We will a experience boa, the good, agradável the e acceptable, perfeita vontade de and the Deus. perfect will of God. É tempo de nós Time to tirarmos remove o que é passageiro, what is temporary, yes e colocarmos o que é eterno. and put inside what É is tempo de eternal. nós tirarmos o que é Time contaminado to da nossa remove mente what's e contaminated colocarmos of our o que é minds puro, and place whatever o que é is pure verdadeiro, and true o que é amável, and o que é de lovable boa fama. and of good praise. Tudo que a palavra de Deus é, Everything that the word of God nós iremos is, experimentar, we will experience porque o Espírito Santo vai nos as the revelar. Holy Spirit will reveal to Vamos orar. Let's pray. Coloca a mão no seu coração se você Place your puder. hand over your heart if Fala, Senhor say, Jesus, Lord Jesus, eu te agradeço pela sua I obra thank you for your word. na cruz do The Calvário. cross of Calvary. Eu te agradeço I thank you porque o Senhor because you, Lord, venceu overcame todos os meus inimigos. all of my O enemies. Senhor me deu vitória You completa gave me complete victory sobre tudo e todos. against all. E em ti, Senhor And in Jesus, you, Lord Jesus, eu tenho um sim I have the yes para todas as promessas for do Pai. all of the promises of the E Father. eu digo amém And I say amen para o cumprimento dessas for the promessas. fulfillment of this promise. Senhor Jesus, Lord Jesus, eu te peço I ask que através do Espírito Santo, through the Holy Spirit nessas próximas semanas, this next week, os meus olhos sejam let abertos, my eyes be open, minha vida seja transformada life be transformed, e que revelação, and revelation, luz, light, a luz do Senhor, light of the Lord, venha me transformar por completo and transform me completely para a sua glória, for your glory, para que Deus, so that God, o meu Abba, my Abba, o meu papai, my Dad, seja glorificado em may minha be vida. glorified in my Fala, eu recebo Say, I receive revelação revelation da parte de Deus from God pelo Espírito Santo through the Holy que Spirit habita em mim, that is in me. em nome de In the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Amém. 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 Aleluia. Amen. Glória a Deus. Hallelujah. Glória a Deus. Fala amém alto. Say amen. Amém.